vamos analisar uma copy que eu recebi por e-mail, achei super legal e eu quero trazer para vocês os pontos que funcionaram e os pontos que a gente pode melhorar. Bora lá? Esse é um e-mail de uma empresa bem conhecida no ramo de marketing digital, a SEMrush. Então, ele começa assim: olá! Assim como um mecânico não iniciaria um reparo sem avaliar o veículo, um profissional de marketing digital não deve criar mais conteúdo ou alterar o layout de um site antes de analisar sua integridade. Olha que interessante, em termos técnicos, né? Tá faltando aqui o meu nome. O que eu gosto muito que eles fizeram aqui é o seguinte: eles começaram todo o texto com uma comparação, né? Imaginação com texto. Isso é perfeito. E o que é interessante é que ele fala sobre as funções do profissional. Se ele quisesse ser mais específico ou fosse um e-mail de outbound, esse profissional de marketing aqui, ele ia trocar pelo cargo da pessoa. Poderia pôr assim, então um analista de marketing ou um analista de marketing digital, alguma coisa assim. A pessoa que lê, ela se sente o quê? Vista. Você se conecta com ela. E aí ele fala de um termo muito interessante, né? Que é o que ele quer trabalhar, que é analisar a integridade. Integridade. Isso aqui é um termo que a gente não usa muito em marketing, né? Ele pode até ter a ver mais com tecnologia ou outras áreas. E aí ele fala, e aí que entra a ferramenta de auditoria de site. Então ele fala do produto. Então primeiro a gente traz um contexto aqui para gerar conexão. E ele pode explorar dor, ele pode explorar necessidade no início. E aí depois ele vai apresentar aqui a solução, tá? Usa aqui um termo bem informal. É aí que entra. Ele optou por fazer esse texto mais informal, mas se ele quisesse tornar mais formal, ele poderia mudar esse termo falando assim: então trouxemos uma ferramenta, então foi criada uma ferramenta, alguma coisa assim, tá? Não tem certo e errado, a gente tem que analisar o quê? O público. E qual que é o público dele aqui? O marketing, por isso que ele está sendo mais informal. E aí ele fala, né, da ferramenta de auditoria e ele explica em uma frase: é um rastreador poderoso que verifica a integridade e fornece uma lista com áreas com problemas. Qual é a palavra-chave aqui, ó? Rastreador poderoso. Isso é muito bom, tá? Porque ele tá adjetivando, ele tá trazendo realmente algo que fale, não é qualquer auditoria, não, ele é poderosa, tá? Na mente, né, na questão da persuasão, isso funciona muito bem. E aí, ele traz os problemas, é que eu não escrevi os problemas, né? Ele dá exemplos para a pessoa do marketing entender o que são essas áreas com problema. Porque é uma solução técnica para um profissional de marketing, tá? Auxiliando o profissional de marketing. Ou seja, faz muito sentido ele dar os exemplos. E depois aqui ele fala, e tem mais de 130 problemas que a gente resolve. Aqui ele está trabalhando a autoridade. Perfeito. E por fim, ele termina aqui, ó, com um CTA. Certifique-se que o seu domínio receba um atestado de integridade técnica e tenha o CTA. Então, o que é importante dentro dessa comunicação? As palavras que ele usou: certifique-se, domínio e atestado. E a palavra técnica. Verifique que ele usou aqui 4 palavras que elas têm um cunho mais formal, mais racional, para trazer você o quê? Para fazer isso, para você fazer a ação aqui, que é o nosso CTA. Então veja como o texto está muito bem construído aqui para chamar a atenção e fazer com que a pessoa converta. É muito mais interessante um texto assim, que ele trabalha elementos de criatividade, contextualização, especificação e razão, do que um texto jogado, tá? Então, parabéns, SEMrush, vocês arrasaram nessa copy.